Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui para falar com vocês. É um tema bem polêmico que a gente traz nas constelações familiares, que é a dinâmica do aborto. Muitas vezes a pessoa chega para ser consultada e para pedir ajuda, dependendo de problemas, talvez problemas financeiros ou problemas psicológicos principalmente que acontecem a partir de um aborto. Esse aborto, para nós da constelação familiar, nós não usamos às vezes nem o tema ou o termo aborto. Nós usamos como os filhos não nascidos. Esses filhos não nascidos, eles provocam dentro do nosso sistema familiar um buraco. Então, aqui através dos bonecos eu vou explicar de uma maneira bem didática para vocês. Aqui eu tenho um casal. Esse casal chegou para uma consulta comigo. Esse casal tem 2 filhos, uma menina e um menino. Esse casal chegou para uma consulta e normalmente através de uma entrevista eu perguntei: existem filhos do casal? Sim, nós temos 2 filhos e ok. E continuamos o assunto. A queixa desse casal era com relação a, financeiramente falando, fracasso. Tudo que eles compravam, tudo que eles investiam ou tudo que eles empreendiam, no final das contas, não dava certo ou ia pro buraco. E aí a gente, através da constelação familiar, nós conseguimos detectar o porquê desse fracasso nessa família. Quando foi colocado esse casal, ele trazia o empreendedorismo com relação a lojas. Então aqui, esse boneco estaria representando todas as lojas desse casal. Esse casal fazia as lojas e vendia, ou fazia as lojas e alugava, mas todas as lojas, no final das contas, traziam problemas. Problemas de as pessoas não pagarem, ou problemas mesmo com os imóveis, e eles não sabiam, não conseguiam detectar o porquê. E aí, continuamos a sessão de constelação. Só que o que acontece? Nós, na entrevista, nós perguntamos sim, quantos filhos o casal tem? 2. Não teve nenhum aborto, porque todas essas lojas, representadas por esse boneco, olhavam para o nada, para um lugar que não existia. É como se essas lojas, representadas aqui através do boneco, tivessem à procura de alguma outra coisa, de alguma outra, até pessoa ali naquele sistema familiar. Inclusive, essa loja, ela tem a representação dentro do sistema. Eu vou explicar para vocês como que funciona. Então, o que acontece? Eu pedi que a senhora, que estava constelando junto com o marido, pegasse um outro boneco e colocasse em qualquer outra posição dentro dessa constelação. Automaticamente, ao pegar esse boneco, ela colocou na frente do boneco que representava a loja, ou as lojas que seria o empreendimento do casal. E aí, eu mais uma vez perguntei, gente, não houve nenhum aborto na família, ou mesmo que não tenha sido, né, um aborto provocado, um aborto espontâneo. E aí a mulher realmente colocou, através de muita emoção, de muito choro, de muito desespero, essa questão relacionada com o aborto. E o que estava acontecendo nessa vida? Ela sentia uma dor muito grande. Ela sentia que, na verdade, ela verdadeiramente tinha tirado a vida de uma pessoa. E que ela não tinha conseguido levar essa gravidez por culpa dela. Então, essa culpa que ela trouxe para a vida fazia com que ela olhasse para o futuro de uma forma culposa. Então, toda vez que algo chegava para ela, toda vez que algo podia dar certo na vida dela, ela se sentia culpada. Isso, pessoal, acontece inconscientemente. É uma dinâmica inconsciente. Então, o que acontece quando ela me fala isso? Nós entendemos que existia uma dor muito grande através desses abortos ou desse aborto que foi provocado por essa pessoa. Então, repetindo, foi um aborto que foi provocado, que não foi provocado, desculpa, que foi um aborto espontâneo,
mas essa criança, ela precisava muito ser incluída nesse sistema. Então, como que funciona o nosso sistema familiar? Agora, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, aqui eu tenho os filhos, né? Atrás desse casal vem toda uma geração, os pais, os avós, né? E as crianças aqui do ladinho do casal. Só que o que que acontece? Esse neném que não nasceu, ele precisa ter um lugar também aqui no sistema familiar. Então, quando eu pergunto para essa moça, para essa mulher que veio constelar comigo, quantos filhos você tem? E ela me diz 2, automaticamente o buraco fica aqui com relação a esse outro filho. Ah, mas esse filho não chegou a nascer. Mas a partir do momento que existiu a fertilização, que o óvulo, que chegou na verdade ali, o esperma, e que ele chegou a caminhar um pouquinho e ali ele encontrou o óvulo. A partir desse momento que houve a fecundação, ele pra gente, ele já é sim uma pessoa pertencente ao sistema. E na constelação familiar, existem 3 leis que a gente precisa estar sempre atenta. E uma delas é a lei que a gente precisa incluir, que é a lei da inclusão. Se esse filho que não foi inserido nesse sistema, ele continua sendo não visto por essa mãe, isso vai refletir em todos os empreendimentos, porque ela traz essa culpa com ela. Então não adianta. O que a gente faz na constelação familiar? A gente inclui através de movimentos sistêmicos, através de falas sistêmicas, essa criança. Então é como se essa mãe tivesse, a partir de agora, 3 filhos. Então, a partir do momento que ela assume o seu terceiro filho, ela libera essa culpa, ela tira essa culpa de dentro do peito dela. Porque por mais que a gente entenda que foi um aborto, que não foi um aborto provocado, ou que mesmo, dependendo da circunstância, tenha sido um aborto provocado, a pessoa carrega inconscientemente essa culpa. Então, às vezes, a gente não entende, a gente não sabe por quê, e a gente, às vezes, dói. Em alguma situação, a gente traz essa dor. Repetindo, pessoal, isso é inconsciente. Então, quando a gente tem essa dinâmica de algum fracasso financeiro ou de algum fracasso em relacionamento, a gente precisa olhar para o sistema familiar e incluir essa dinâmica desse filho aqui. A gente chama de filhos não nascidos. A gente nem usa muito a palavra aborto na constelação, não. E assim aconteceu com essa pessoa. Esse filho foi incluído. A partir desse momento, ela tirou essa culpa de dentro do peito e a vida conseguiu fluir. Então, todos os empreendimentos que vinham, que chegavam até ela tinha aquele corte. Ela fazia um corte. Ela sentia que ela não era capaz de receber aquilo ali, por ela já ter tirado a vida no inconsciente dela de alguém. A vida é um sentimento que a gente traz, é um movimento que a gente faz de busca, é um movimento que a gente faz com relação aos nossos empreendimentos. Então, quando a gente corta, né, esse ciclo da vida, a gente corta tudo de bom que a gente pode seguir com ela. Então, essa é a dinâmica do aborto, a dinâmica dos filhos não nascidos. Então, para você que está me assistindo, para você que vai assistir essa live mais tarde, para vocês que estão no YouTube, a dinâmica com as constelações familiares sobre o aborto é uma das mais que a gente mais encontra e que as pessoas tendem a recolher, a guardar para si mesmas, né? E aí você fica de mãos atadas para resolver. Porque quando isso chega de uma maneira espontânea pra gente, a gente tem argumentos, a gente tem artifícios e a gente tem exercícios para tratar esse sistema, incluindo essa pessoa. Existem várias pessoas que me procuram, inclusive uma das últimas constelações que eu fiz, foi uma constelação inclusive online, e essa constelação, a pessoa ela era casada, e o esposo atual dela, tinha vindo de um outro relacionamento. E nesse relacionamento, ele tinha perdido 4 filhos com a ex-esposa.
E aí, durante a constelação apareceu isso, os bonecos apareceram. Ah, Patrícia, como que o boneco vai... Você vai saber que o boneco é relacionado a um aborto. Às vezes a gente pega, pra gente pegar o boneco automaticamente ele cai, ele sai dessa posição. É lógico que o boneco não vai andar sozinho, mas quando a gente pega, que a gente coloca a nossa energia no boneco e a gente posiciona, ele cai. Então, dentro de uma dinâmica, dentro de um campo morfogenético, a gente contou 4 bonecos que estavam caídos. E, na verdade, essa pessoa, ela não tinha comentado comigo a respeito dos abortos, né? Porque não tinha sido com ela, mas tinha sido com a primeira esposa do marido. E aí, o que aconteceu? Esse sistema chegou até ela. E aí, eu lembro muito, assim, nitidamente, que eu falei com ela, eu falei, olha, o boneco, ele não cai à toa. Você precisa se abrir comigo, você precisa ter confiança em mim para eu poder te ajudar. E aí, bem lá no finalzinho, ela falou, olha, realmente o meu esposo, ele teve um outro relacionamento antes de mim. E a esposa teve 4 abortos. E o dela também, né? Ela tinha tido um aborto com esse homem. Então, na verdade, o esposo tinha 5 filhos. E ela tinha um, que também tinha sido perdido. Então, o que aconteceu? Nós incluímos todos esses filhos, tanto dela quanto do esposo. E aí foi uma dinâmica muito bonita, porque a gente pensa assim, né? Ela também no dia pensava assim, no dia pensou assim, ainda comentou várias vezes comigo, ah, mas os filhos não eram meus, os filhos eram dele. Porém, o sistema familiar dele chega até você. Então, esses filhos precisaram ser incluídos sim. E eles também eram um casal de empreendedores, eu me lembro muito bem que esses empreendimentos, eles não estavam bem. E aí a gente sempre comentava, olha, precisa ver, tem alguma coisa que está agarrando aí. Por que não está indo para frente, né? Foi o caso que eu mostrei para vocês daquela pessoa que tinha uma loja, né? Eles montavam lojas e vendiam. E quando o boneco foi representar o empreendimento, o boneco não olhava para o casal. Não tinha nada a ver com esse casal. E eu lembro que eu falei, gente, mas os empreendimentos são de vocês? Porque o empreendimento não olha para vocês na hora nenhuma. O empreendimento estava olhando lá para frente. E aí, quando foi colocado um boneco aleatoriamente, o boneco veio aqui para frente do empreendimento. Então, esse empreendimento buscava algo que tinha sido cortado. Aí você vai pensar comigo, mas como que um empreendimento, como que uma loja pode pensar? A dinâmica nas constelações familiares, ela é bem... a gente trabalha bem com relação ao inconsciente. A sua energia está sendo colocada nesse negócio. Então, se você tem uma energia boa, ou se você não tem uma energia boa, que é o sentimento de culpa que essa cliente trazia para mim, isso vai passar para esse empreendimento. Então, era isso que aconteceu. Quando esse filho desse casal, né, que na verdade é esse pequenininho, quando ele foi incluído, os empreendimentos conseguiram serem melhores, né? Serem mais valorizados e serem melhores. Então, pessoal, dentro da constelação familiar, a dinâmica com os abortos, com os filhos não nascidos, ela precisa ser olhada de uma forma muito, muito, muito querida. E aí, como que eu faço para incluir um filho? A gente não precisa sair falando, mudando, né? Do dia para a noite, o nosso coração, o nosso sentimento. Mas a gente precisa sim colocar esse filho nas nossas orações, colocar esse filho no nosso coração e sempre trazer ele pertinho da gente. A gente pode fazer bonecos, né? Eu tenho mesmo, entre uma gravidez e outra, eu tive um aborto espontâneo e eu sempre tenho. Nas minhas árvores, na árvore de Natal, ou mesmo dentro da minha casa, onde eu tenho um álbum de família, eu coloco algum objeto para representar esse neném que eu perdi. E ali eu converso com ele. Agora, eu preciso falar, eu preciso ficar falando para os outros, olha, eu perdi um neném. Lógico que não, porque eu tenho outros filhos, mas no meu coração ele tem um lugar. Então, é isso que a gente faz, a gente precisa incluir
tudo que a gente exclui, ele volta para a gente de uma outra forma. E talvez volte em função da culpa como um fracasso. E esse fracasso ele pode se tornar um fracasso financeiro e um fracasso de vida, que a gente às vezes não consegue identificar. Como que a gente faz então? No simples e no básico. Tem gente que talvez opte por fazer uma tatuagem. Tem gente que opte, como eu, em fazer um boneco que representa. Tem gente que opte por colocar uma foto mesmo dentro da carteira, ou um anjinho, ou uma foto que seja dentro da carteira. E toda vez que olha, conversa mesmo com essa criança. Se você quiser nomeá-la, olha, você tem o seu lugar dentro do meu coração. Você é pertencente do meu sistema familiar. E aí, outra dinâmica que acontece muito também é quando a gente perde, né? Quando a gente tem um aborto, de um outro filho inconscientemente querer ocupar o lugar desse filho que não nasceu. Então, para o sistema, esse buraco desse filho que não nasceu, ele precisa ser preenchido. E aí, talvez um outro filho tenha as características de exclusão, de trazer consigo a exclusão. Isso pode ser através de alguns problemas escolares, isso pode ser através de alguns problemas de relacionamento, ou esse filho ou essa criança se sentir excluída perante as outras, e a gente também às vezes não consegue identificar. E como pais, a gente busca ajuda e às vezes tratamentos e o que for, mas mesmo assim a pessoa lá no seu fundinho, dentro do seu coração, continua se sentindo excluída. E quando a gente coloca numa constelação familiar, a gente entende que aqui existia um lugar em branco, aqui existia um lugar que precisaria ser preenchido por uma outra pessoa. Então, a partir do momento que esse filho que não nasceu foi incluído no meu sistema, foi incluído no meu coração, nenhum outro precisa tomar o seu lugar. Nenhum outro filho precisaria sentir essas dores por mim. Porque também é muito comum na constelação o filho querer sentir a dor da mãe inconscientemente. Nossa, como a minha mãe sofreu com a perda desse filho. Então, eu vou sofrer pela minha mãe. Eu vou trazer esse sofrimento para mim. Eu vou tirar esse sofrimento da minha mãe. Então, pessoal, quando existe um aborto que ele tenha sido espontâneo, ou que ele ou por outra circunstância, né, ele tenha sido provocado, esse filho precisa ser incluído. A partir do momento que esse filho é incluído nesse sistema, a sua vida toma outro rumo. Conforme eu estava falando anteriormente, existe um buraco no coração dessa família. E esse buraco, ele precisa ser preenchido. Ele precisa ser preenchido com amor, ele precisa ser preenchido com reconhecimento e principalmente com inclusão dentro desse sistema familiar. Pessoal, esse foi o tema que me pediram, né? É um tema bem polêmico, é um tema que eu gosto muito de trabalhar, é um tema que eu recebo muito nos meus atendimentos de constelação familiar. E assim, é um tema que realmente a gente precisa olhar, né? Há pouco tempo também eu atendi uma pessoa e ela me falava, eu tive sim alguns abortos, mas para mim não fizeram problema, não tiveram problema. Para mim, eu não queria o filho, eu fui lá e tirei. E na verdade tinham sido até mais, né? E aí eu lembro que eu comentei com a pessoa, eu falei, olha, mesmo talvez diante da circunstância, você, né, não poderia levar para frente a gestação, essa gestação aconteceu, nem que tenha sido um dia ela aconteceu. Então, esse período que esse filho ficou com você, ele precisa então ser visto. Então, às vezes, né, a gente não consegue um retorno emocional satisfatório, ou a gente não consegue um retorno financeiro satisfatório, ou coisas acontecem na vida da gente e a gente nunca vai fazer essa ligação
com esses filhos que não foram incluídos. Então, a dinâmica da constelação familiar, ela traz isso bem claramente para a gente. Pessoal, alguma pergunta, alguma coisa? Alguém quer participar perguntando? Olha, se não, eu vou pedir para vocês que deixem também as suas dúvidas na caixinha de perguntas, tá? Durante a semana, final de semana chegando, eu respondo para vocês com todo carinho. Eu vou trazer algumas outras dinâmicas com relação a financeiro, principalmente, que é a nossa relação com os pais, né? A nossa relação com os pais, ela está totalmente ligada ao nosso fracasso ou mesmo ao nosso sucesso financeiro. Então, para a nossa próxima live, pode ser que seja esse tema, ou também vou deixar para vocês, né? Para que vocês escolham como foi escolhido esse do aborto. Como que eu faço, só para a gente terminar, qual que é a dinâmica para incluir um filho? Falei anteriormente, vou repetir para as pessoas que estão chegando agora. Primeiro, a gente inclui no coração. Você é mãe, você foi mãe durante algum tempo. Então, você, a partir de agora, se você teve um neném que não, né, por alguma situação ele não nasceu, você reconhece como mãe, ou reconhece como mãe. Assim, você pode trazer, através de um símbolo, esse neném, essa criança, junto com você. Coloca perto de você na sua cama, coloca dentro de um livro, ou no tercinho, ou coloca um anjinho, o que for, o que você precisar, ou que você sentir no coração, para que aquela criança seja lembrada. A gente não precisa fazer nenhum estardalhaço, agora eu sou mãe, agora eu vou contar para todo mundo, não é nada disso, o sistema não gosta, principalmente o nosso sistema familiar, só que a gente precisa incluir essa pessoa. Então, incluam, porque isso, tirando essa pessoa, automaticamente amanhã, se você tiver outros filhos ou que venham outras pessoas para sua família, elas podem ocupar esse lugar que está em branco, né? Esse lugar que não foi incluído dessa pessoa e essa pessoa sofrer suas consequências. Então é isso, pessoal. Por hoje eu vou agradecê-los, pessoal que está me seguindo, pessoal que está mandando os directs. Muito obrigada e eu fico aguardando as perguntas de vocês. Um abraço, pessoal. Boa noite.